As suas ovelhas, né? Bom dia a todos. É grande realmente a alegria e a serenidade de poder estar aqui hoje junto com vocês. Aqueles que se fazem presentes e, claro, que aqueles que também estão em casa e que nos acompanham pelas redes sociais. Agradeço pelo pastor Marcos, pelo convite, pelo presidente da paróquia, pelo presidente da comunidade, também ao pastor Sérgio, né, e a esposa dele, Ana, de quem também sou muito próximo, que estão aqui hoje. Como é bom poder estar junto aos irmãos, estarmos juntos aqueles que amamos, porque traz sentido e leveza no nosso coração. Eu tenho problemas com pregações para os luteranos. Como o Marcos disse, eu o conheci numa formação a qual eu fui fazer em Curitiba para os pastores. Fiquei tão tenso para ir pregar, li 3 livros, fiquei 3 meses me preparando, montei um monte de slides. O tema era um pouco... Já vou dizer quantos. Montei alguns bons slides e o meu medo era, meu Deus, e se faltar assunto? O que eu vou dizer? Era um assunto denso da área da psicologia e montei 107 slides. Consegui usar 3 slides. Até hoje eu acho que os pastores ainda estão usando os meus slides, ainda estão vendo. E em outras ocasiões também me é difícil porque, como um amigo nosso, que eu até sei que está nos acompanhando, que é o Hudson, da igreja, um membro da Redentor, ele me disse um dia, me perguntando, quanto dura a prédica de vocês, católicos, dos padres? E falou, olha, em média de 5 a 10 minutos. Ele, mas isso é um recado? Para o católico já é bastante, né? Mas a razão é que tentarei, né, a partir também dessa proposta, nos levar a uma reflexão. Como bem disse o pastor Marcos, a parábola do filho pródigo, ela é muito conhecida. Meu Deus, há muita coisa escrita sobre ela, há também muitas pinturas, gravuras, que buscam representar esta emoção que o evangelista Lucas quer nos transmitir por meio dessa história que Jesus Cristo conta. Lucas, enquanto evangelista, ele foi muito detalhista ao narrar esta parábola, ou se recordar desta parábola narrada por Jesus Cristo. Nós encontramos nesta parábola este nome, o filho pródigo, ou retorno do filho mais jovem. Quando eu a leio e a releio, eu algumas vezes tenho até vontade de chamar essa parábola de a estranha capacidade que o amor de Deus tem em nos constrangir. Porque é uma parábola de constrangimento, tanto para o filho mais novo quanto para o filho mais velho. Ambos se deparam com um sentimento de constrangimento, e vou explicar um pouco disso a vocês. 3 personagens bem conhecidos: o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. Cada um desses personagens carrega em si uma mensagem profunda, a qual Jesus Cristo quer que chegue até o coração daqueles que a ouvirem. Por isso, o problema que nós encontramos a serem resolvidos nesta parábola, eles nascem de condições humanas. Por exemplo, o filho mais novo, a saída do filho mais novo, era de direito dele. Ele, como todo ser humano, queria se aventurar no mundo, conhecer o mundo. Ele precisava fazer essa experiência do mundo, precisava ir para longe, conhecer outros lugares, fazer novas amizades. E como um bom ser humano, ele tinha que se aventurar na busca pelo sentido na vida.
E nós fazemos isso. Nós nos aventuramos também na busca pelo sentido na vida, constantemente. Do amanhecer ao anoitecer, todos estamos nos aventurando em busca a algo que dê sentido na nossa vida, na nossa existência. Ele está certo em fazer isso. O erro dele é que ele faz isso sem diálogo. Ele não conversa com o Pai, ele só informa. E isso aqui já nos demonstra uma ruptura. Ele, de forma brusca, vai romper com o Pai. O filho mais novo rompe. E nós sabemos que rompimentos constantemente estão acontecendo, seja no mundo ou nas nossas próprias famílias. Nós convivemos com rompimentos porque muitas vezes falta-nos a capacidade de dialogar. E este já é um primeiro sinal que Jesus Cristo dá com esta parábola. O filho não está errado em dizer o que quer fazer na vida, mas ele erra em não dialogar, em romper de forma abrupta, sem ao menos querer ouvir o que o pai tem a lhe dizer sobre essa escolha que ele está buscando para a sua vida. E qual pai, qual mãe não se sentem mal quando um filho que ainda depende deles e talvez até da herança deles, quer de forma brusca romper a relação com eles, sem ao menos dialogar, sem ao menos dar razões para aquilo que ele está buscando em sua vida. O rompimento, esta ruptura, é o primeiro sinal que Jesus Cristo nos aponta nesta parábola. O filho mais novo não dá espaço para o pai falar. E realmente, e de verdade, um segundo ponto é que este pai, ele é bastante passivo nesta parábola. Ele não reage, mas ele não pode reagir. E não deve reagir esse pai. Ele não deve fazer algo que possa impedir a escolha que este filho por direito tem de fazer, apesar que uma coisa tem que ser acentuada. Para os padrões daquela época, como ainda para os nossos de hoje, é muito estranho um filho pedir a sua parte da herança quando o pai ainda está vivo. Geralmente, o pai morre, a mãe morre, e depois a herança é distribuída. Mas aqui ele pede antes. Isso daqui nos permite olhar para um aspecto muito importante. Aquele filho queria a morte do pai, mas não a morte física, mas a morte simbólica. Ele queria se libertar da ação que o pai exercia sobre ele, pois ele talvez acreditasse: enquanto eu não romper com este meu pai, eu não vou poder ser eu mesmo. Este rompimento abrupto faz referência a isso. Esse pedido pela herança é porque ele quer esta morte interna do pai. Ele se sente talvez, ou acredita, ou pensa estar sendo sufocado por aquilo que o pai lhe oferece. Me dá a herança que eu vou embora e para cá nunca mais eu volto. Vou tomar conta da minha vida. O pai dá a herança. Ele é passivo, esse pai. Mas ele tem que ser passivo. Ele tem que arriscar, confiar nesse filho mais novo. Ele precisa, ele é o pai. E o pai, vocês que são pais, avós, sabem que para que o outro possa crescer, é preciso arriscar nossa confiança sobre este outro. Senão não saberemos o que vai acontecer. Ou nunca saberemos aonde este outro pode chegar. É um pouco Deus em relação a nós. E aqui começo a trazer para cada um de nós, para a nossa vida. Deus se arrisca em relação a
cada um de vocês. Deus se arrisca em relação a mim, permitindo que nós possamos todos os dias juntar as nossas coisinhas, colocar numa mochilinha e sair por este mundo. Ele nos permite fazer isso, Ele arrisca isso, porque Ele sabe o que já nos ofereceu e sabe que se sentirmos falta de algo que realmente dê sentido na nossa vida, iremos voltar até Ele. Quantos de nós já não nos afastamos de Deus? Todos, em uma ou outra situação, pastor. Nós meio que nem queremos pensar em Deus, talvez porque tenhamos motivos, estejamos bravos com Ele, queremos pegar as nossas coisas e, tá bom, você não me dá o que eu quero, o que eu estou pedindo, ou não realiza aquilo que eu necessito em minha vida, vou-me embora. Junto minhas mágoas, ressentimentos, com um pouquinho de bens materiais e parto para uma outra jornada. Mas certo momento, bate um sentimento e uma necessidade. Preciso regressar, preciso voltar. E pasmem, quem que está ali sempre de braços abertos nos esperando, sem nenhuma palavra de condenação? Deus sempre está na igreja, na nossa casa, nos nossos familiares, Ele sempre nos espera. Deus é esse Pai que se arrisca permitir que o filho vá. E este filho vai. Este risco de Deus, ou este filho que vai nesta parábola, nós percebemos que ele nos revela algo mais. Deus se arrisca, Deus dá liberdade. E aqui um outro ponto curioso. Um ponto que talvez seja um problema. A liberdade dada por Deus, ou pelo Pai, a este filho, se junta com outra condição humana. Ele tem a liberdade, ele tem a herança, mas ele tem um desejo. O desejo de encontrar um sentido na vida, com aquilo que ele tem. Quando o desejo e a liberdade se encontram neste filho mais novo, é onde começa as suas desventuras. É onde começa-se a desconstruir-se enquanto pessoa humana. No filho mais novo nós encontramos, ou percebemos, o encontro da liberdade que ele ganhou com o desejo que o estava consumindo. E este desejo com a liberdade agora o leva a consumir sua vida, como nos fala o evangelista Lucas, de forma desenfreada, sem regras. E o desejo faz justamente isso. Ele tira as regras, porque ele é um desejo, e se eu tenho liberdade, eu não preciso de regras. O desejo toma conta de tudo, e é onde ele começa a perder as coisas que ou as coisas que lhe garantiam um pouco de humanidade. Porque o dinheiro garante humanidade para nós. O dinheiro nos traz, bem utilizado, a dignidade humana, precisamos dele. Há uma teóloga cristã que diz o seguinte: eu e Deus podemos muito. Eu gosto de usar essa expressão, Max Debug. Eu e Deus podemos muito, mas eu, Deus e o dinheiro podemos tudo. Eu e Deus podemos muito. Eu, Deus e o dinheiro, tudo podemos. Mas o desejo consome esse rapaz, esse jovem. Não é de se estranhar que isso aconteça. O desejo vai começar a revelar nele mesmo a sua própria desconstrução humana.
Mas o filho mais novo busca saciar o seu sentido na vida, mas não encontra nada. Nada que possa saciar o sentido na vida. Pois, de certa maneira, o sentido da vida, o sentido na vida não está nem na riqueza, muito menos na pobreza extrema. Nenhuma e nem outra. O sentido na vida está num equilíbrio. Porque se ele sentia o sentido na vida na riqueza que tinha, ele a perdeu. Se ele chegou à miséria e à pobreza extrema, ele ali não encontrou o sentido na vida. Por isso ele retorna para a casa do pai. Ele percebe que nem na riqueza e nem na miséria. Tem uma terceira tentativa. Essa terceira tentativa é talvez de encontrar um lugar onde eu possa pelo menos trabalhar e garantir o meu sustento. Talvez com isso eu consiga encontrar sentido na vida. E então começa o processo dele, de pensar, de refletir, até que ele toma uma decisão. Vou voltar. Vou retornar para a casa do meu pai. Talvez lá ainda exista migalhas de sentido na vida. Nem que eu tenha que morar junto com os demais empregados do meu pai, mas talvez lá ainda exista um pouco de sentido na vida para mim. Agora veja, decidir ou romper é difícil, mas voltar é constrangedor. Quantos de nós já não sentimos isso na nossa vida? Decidimos partir, rompemos, acabou. E aí chega um dia que a gente sente que precisa voltar. Por isso eu digo aos genros, não briguem com as sogras. Um dia vocês vão ter que voltar. Vai ser pior. É mais constrangedor. No geral, romper é fácil. Retornar é difícil. E aqui a gente já vê gotas de dignidade caindo sobre esse jovem. O fato dele voltar, não estou dizendo que ele está perdoado, que ele está certo, mas regressar de onde se saiu, da maneira como ele saiu, é algo louvável. Precisamos dar atenção a isso. Ele regressa, ele tem coragem, ele está constrangido. E aí volto no tema que eu particularmente dou a esta parábola. O estranho constrangimento que o amor de Deus nos causa. Deus gosta de nos constrangir, não porque é uma brincadeira maldosa, divina, mas porque talvez seja o que realmente nos faz mergulhar nos nossos infernos interiores, atrás de uma luz que possa brilhar e pacificar o nosso coração, a nossa própria vida. Veja, talvez seja justamente esse o motivo pelo qual, no Evangelho, Lucas nos diz que ninguém chegou até o pai e disse, teu filho está voltando. O pai ouviu. Agora a pergunta é, será que algum dia o pai deixou de vê-lo? Será que algum dia o pai deixou de olhar para ele? Tão logo esse pai ouviu, ainda no horizonte, significa que esse pai já o estava esperando. Eu imagino aquele senhorzinho bem lá no interior, na colônia, que os filhos vão para a cidade e que ele sabe que é domingo à tarde e sabe que os filhos, os netos, irão lá visitá-lo. Desde manhã já começa a colocar a cabeça na janela para ver se o filho está vindo. Eu não sei como é aqui, se em Joinville é assim, mas lá em Palmeira, nos interiores,
nas nossas capelas do interior, é muito comum a gente passar de carro e as pessoas ouvem o barulho do carro, saem para fora para ver quem está passando, que talvez pode ser uma visita, alguém que está voltando para visitá-los. Este pai nunca deixou de esperar esse filho. E, na verdade, os fragmentos do Evangelho deixam bem claro: esse pai sempre esteve cuidando deste filho de longe, respeitando a sua liberdade e o seu desejo, em busca por um sentido na sua vida. Mas quando o pai o avista, quando o pai o vê retornando, já tendo feito esse movimento interno do constrangimento, qual é a atitude desse pai? Levanta-se e vai imediatamente ao seu encontro. E o que o pai faz? Não diz uma palavra. É uma narração. O pai o abraça e o cobre de beijos. Quem o pai abraça? O filho que, teoricamente, desejava sua morte, o filho que pediu metade da herança, o filho que gastou tudo o que possuía, até a sua dignidade, tentando encontrar um sentido na vida. Este pai abraça este trapo de gente que está voltando, este resto de ser humano que nem lavagem de porco podia comer porque não lhe davam. É constrangedor. Ele abraça o que tem de pior em um sujeito. Ele abraça o filho mais sujo, que talvez estivesse comendo o resto dos restos que nem os animais comiam. Mas ele não pergunta, não dá de dedo, dizendo: veja o que você fez, olha o que você fez com a sua vida, era isso que você queria. Mas ele volta. Ele volta porque tem alguma coisa que ainda o está ligando com o pai. Pode ter perdido tudo, mas alguma coisa ele tem. E o pai o que faz? Manda dar-lhe banho. Deem um banho. Coloquem a melhor túnica. Ou seja, começamos agora o processo da transformação. Não há julgamento por parte do pai. Não há. Tudo bem. O filho mais novo voltou de forma calculista. Ele colocou na planilha dele lá do Excel: bom, vai dar tanto se eu voltar para a casa do meu pai. Ele foi quantitativo. Ele calculou as possibilidades de forma quantitativa. Mas Deus, o amor de Deus não é quantitativo, é qualitativo. Não tem o quanto Deus me ama. Deus te ama. Deus não ama mais ou ama menos. Uma mãe ama mais ou ama menos um filho? O amor é o mesmo que se sente. Não importa como seja o filho, a mãe o ama. Não importa como seja o filho, Deus o ama. Então, o abraça. Daqui a pouco vamos trazer um quadro aqui, que iremos presentear a comunidade. Um abraço que Deus dá neste filho, utilizando nessa imagem, nessa gravura, um manto vermelho. É o manto soberano de Deus. É Deus que nos cobre com todo o seu amor. Mas tem o terceiro personagem, o filho mais velho. No Evangelho, o filho mais velho não está presente neste momento em que o pai e o filho mais novo se encontram. A maioria dos artistas retratam a presença do filho ao lado do pai, e do filho mais velho ao lado do pai
e do filho mais novo. Veja, o que nós percebemos em relação ao filho mais velho, se o desejo se mistura com a liberdade em tomar aquilo que é seu e ir para o mundo, se afastando do pai, no outro, nós temos que o desejo se mistura com o narcisismo. Num é desejo e liberdade, no outro é desejo e narcisismo. Quem é o narcísico? A pessoa narcísica. Eu sou o mais lindo, eu sou o mais belo, nem tem ninguém que faça nada melhor do que eu. Narciso é um mito, é um arquétipo, um jovem que se achava muito lindo e que foi contemplar a sua beleza no espelho d'água, num rio, e contemplando a sua beleza, ele ficou tão apaixonado por si mesmo, que ele cai dentro do rio e morre afogado. Esse é o mito de Narciso. O filho mais velho tem um desejo narcisista, que está buscando realizar. Ele não vai, ele não sai, ele não parte. Ele fica porque é narcisista, porque ele quer ganhar recompensas, ele quer que o pai diga: você é o melhor, você é perfeito. A expectativa dele era que ele pegasse e colocasse do lado do irmão e dissesse: olha aí no que ele se tornou. Não você, filho, você é igual a mim. Mas não é isso que o pai faz. Porque também o filho mais velho está na avaliação quantitativa. Mais pecado, mais castigo. Mais erros, mais punições. E o pai diz: não, alegre-se comigo. Não te importava, meu filho, a dor que eu estava sentindo em relação a esse teu irmão que estava perdido e desaparecido? Se você me ama, então você precisa comigo amar este teu irmão. Mas o que ele diz? Esse seu filho. Isso já não é nada meu mais. Esse trapo não faz parte da minha família. Esse resto de gente não poderia estar aqui dentro de casa. Mas o amor de Deus vai constranger. E Deus insiste. Entra, venha fazer parte. Venha aqui conosco. Experimente o quão bom é também ser misericordioso, acolher com o coração. Esse narcisismo, esse desejo narcísico, ele é até representado, Ana, por uma historinha da Melanie Klein, uma psicanalista. Quem é da psicologia conhece, sabe. Melanie Klein conta a seguinte história, pastor Marcos. Certa noite, eu vou usar o termo anjo, que fica melhor do que fada. Certa noite, um anjo apareceu para um homem e disse para este homem: peça o que quiseres e o teu pedido será realizado. Peça o que você pedir, o desejo que você fizer, Wagner, vai ser realizado. O que vocês pediriam? Você tem direito a um pedido. Um único pedido. O que vocês pediriam? Paz no mundo, saúde. Aquele que vive sobre o desejo narcisístico, e esse homem que recebeu a visita do anjo, ele vivia abaixo desse desejo narcísico. Ele olhou: mas posso pedir o que eu quiser? Pode, disse o anjo, mas com uma única condição, e sempre tem uma condição. Tem que ter uma condição. Tudo aquilo que você pedir para você,
o teu pior inimigo receberá em dobro. Essa é a condição. Então, se eu pedir um carro, meu inimigo ganha 2 carros. Paz é bom. Se eu pedir paz, meu inimigo também ficará em paz. Saúde, meu inimigo, mas é meu inimigo. E opa, essa condição é perigosa. Fiquem imaginando o que vocês pediriam e que o inimigo de vocês ganhariam em dobro. Eu jamais ia pedir para o Jack ganhar. Talvez o Flamengo. Se o Flamengo ganhar, daí o Botafogo ganha de 4. É o dobro. Se um ganha de 2, o outro ganha de 4. Gremista não ganha. O que o homem pediu ao anjo? Arranca-me um dos olhos. Esse é o desejo narcisístico. Tira-me um dos olhos, para que o meu inimigo fique sem os 2. O filho mais velho tem esse comportamento. Ele é capaz de negar algo que possa fazer bem para o seu irmão, mesmo que isso faça bem para ele. Não tem espaço. E ele não permaneceu com o pai porque amava o pai. Ele permaneceu porque ele tinha medo de ser protagonista da sua vida e de ao menos sair para tentar fazer com que sua vida fosse diferente. E o Evangelho termina sem solução. Não sabemos se esse filho entrou ou não. O Evangelho não, essa parábola, ela não traz conclusão. Ela fica em aberta, para que cada um possa pensar, ok, talvez hoje você esteja se identificando com este filho que se constrange, que retorna, mas talvez em alguns momentos você possa estar na situação do filho que tem esse transtorno de narcisismo, de desejo narcisístico, que permanece porque não quer perder aquilo que você já julga ser teu por direito, como só eu posso ser salvo, só eu sou merecedor do amor do meu Pai, do amor de Deus e ninguém mais. Como disse o pastor Marcos, há 500 anos, as nossas denominações cristãs brigaram entre si. E eu olho para trás e fico me perguntando, será que não estariam arrependidos? Olhando que hoje superamos tantas diferenças e nos olhamos como irmãos e irmãs, e talvez porque todos sintamos essa necessidade de reencostar a nossa cabeça também ali no peito de Deus, para poder sentir um pouco de paz no nosso coração e na nossa vida. E foi exatamente por esse motivo, pastor Marcos, que eu vou pedir a Max e ao Neuri, por favor, que quisemos trazer um presente para a comunidade aqui dos apóstolos, para recordar que todos somos um pouco desse filho pródigo, desse filho que retorna, todos somos um pouco desse filho mais velho, desse filho que permanece. É uma pintura, é a pintura do filho pródigo, de Rembrandt. Eu disse ao pastor Marcos que eu iria fazer toda a pregação sobre o quadro. É uma das pinturas mais significativas. Ele está no Museu Hermitage, no Museu
Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. Na internet a gente encontra várias imagens, mas aqui estão os personagens que eu falava para vocês. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Há outros 3 personagens que observam a cena aqui no quadro. A luz é quem define a importância de cada um dos personagens. No filho mais velho, a luz está apenas no rosto, porque ele só está trabalhando com a razão. A luz não atinge o seu coração. No filho mais novo, a luz está em todo o seu corpo, porque ele está todo constrangido, e o constrangimento nos leva ao mais profundo da nossa alma. E o pai, figura central, ele traz 2 traços diferentes: as mãos e também o rosto. De um lado, o rosto é uma face masculina, do outro, o rosto recorda uma face feminina. As mãos também. Uma mão é masculina e a outra mão é feminina, para dizer que Deus nos abraça com toda a sua paternidade e maternidade. Isto é, Deus abraça o trapo humano, o resto de humanidade que nos sobra, com toda a sua misericórdia. E o rosto do filho mais novo é o rosto de um bebê, de uma criança, para dizer que ele voltou ao estágio da vida a se sentir amado por este pai como ele se sentia quando era criança. Enquanto que o rosto do filho mais velho é um rosto carrancudo e de julgamento, que ainda não sentiu a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. É um presente nosso para vocês. O quadro tem um monte de outras mensagens. Henry Nouwen escreveu um livro sobre ele, sobre este quadro espetacular. É um quadro que dá para refletir, que dá para pensar sobre a condição da vida. O pai está de manto vermelho, o filho mais velho também está de manto vermelho. Significa que o filho mais velho não perdeu a postura de chefe, de patrão. O filho mais novo já perdeu tudo isso. Não importa mais nada para ele. Termino, a única coisa que o filho mais novo traz consigo, que recorda que ele é filho deste pai, é uma adaga, que está bem escondidinha aqui ao lado. Porque naquela época, só os nobres podiam andar com adagas na cintura. A faca. Só os filhos de nobres que podiam andar. Ele não perde a nobreza, ele perde tudo, mas ele não perde a identidade. Ele ainda continua sendo filho. Espero que vocês, Marco, pastor, na vossa comunidade, presente da nossa comunidade de Palmeira, possam, junto conosco, se fazerem também caminhantes nesse processo de filhos, de filhas, nesse processo de quem se sente também constrangido pelo amor de Deus. O estranho constrangimento do amor de Deus, que é libertador e que nos traz paz. Que cada um, na nossa jornada, na nossa vida, com os nossos, consigamos vivenciar aquilo que um dia Jesus contou em parábolas, mas que chega até nós hoje como lição de vida, como forma de se viver e se pensar a própria existência. Amém.